Olá! Hoje, em nosso canal Sabedoria para Viver, eu gostaria de falar sobre crises e oportunidades. Assim como os outros temas que tratamos aqui em nosso canal têm sido de extrema relevância para a atualidade, eu penso que esse tema, crise/oportunidade, crise e ou oportunidade, também é extremamente relevante. Afinal de contas, estamos num processo de crise, estamos vivendo crises em todas as áreas, na área familiar, nos relacionamentos, na política do nosso país, nas finanças, nos estudos, enfim, em todas as áreas nós vemos que existem crises. E no momento da crise, qual tem sido a sua postura? Qual tem sido a sua atitude? Talvez você que está me assistindo nesse momento foi pego aí de surpresa, sendo demitido, ou você é o dono da própria empresa e está aí em vistas a uma situação muito dolorosa que muitos já passaram, não é mesmo? Então eu quero trazer um texto da Palavra de Deus que eu tenho certeza que vai produzir sabedoria, e a partir de então, com a ação do Espírito Santo, você vai poder enxergar oportunidades aonde só havia adversidades. Eu creio nisso, e é por isso que eu trago essa palavra para você nesta manhã. Diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Eu estou lendo aqui na Epístola de Tiago, capítulo de número 1. Já lemos aqui o verso de número 2, vou ler ainda o 3 e o 4. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Muito bem. Como é de costume, eu tenho utilizado aqui de ilustrações para facilitar o aprendizado, facilitar a compreensão. O texto começa dizendo: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Eu gostaria de dizer algo para você. Calma, tá? Primeiro, que nós não estamos vendo aqui alguém que gosta de sofrer. O objetivo não é esse. Ninguém gosta de sofrer. Mas se você é exposto a um sofrimento, existe uma razão para isso. Romanos 8:28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então eu não quero fazer aqui uma exegese exaustiva aqui dentro do texto, muito pelo contrário. Eu vou utilizar então essa ilustração para trazer uma lição prática para a tua vida. O nome dessa ilustração é O Porteiro. Conta-se que lá na região sul do Brasil, um homem trabalhava na portaria, ele descendente de imigrantes italianos, trabalhava na portaria de um local lá, e estava indo tudo bem o trabalho dele, um trabalho humilde, tranquilo, um pequeno vilarejo que ele morava, mas um dia chegou um novo gerente naquele local, e dentre as funções distribuídas, esse gerente chegou para ele e falou: olha, a partir de hoje eu não quero que você apenas fique aqui cuidando da portaria. Eu quero que você também anote o nome das pessoas, faça um controle das pessoas que estão vindo. Se possível, na saída dessas pessoas, eu quero que você pergunte para elas: como foi a tua estadia aqui neste lugar, né? Você foi bem recebido, foi bem tratado, enfim. Esse porteiro, esse homem, olhou para esse gerente e falou: olha, infelizmente eu não posso fazer isso. Não tem como fazer isso. Mas por que? É tão simples o que eu estou te pedindo. E aquele gerente falou, e aquele homem falou: é porque eu não sei ler e nem escrever. Eu sou analfabeto e eu não sei fazer isso que você está me pedindo. E sem pestanejar, esse gerente, sem perguntar se ele tinha família, se tinha filho, se era o único serviço dele, se era a única forma, não quis nem saber. Falou: olha, então você não serve para trabalhar aqui na nossa empresa.
E esse homem sai então desolado, embora com o tempo de trabalho ele conseguiu uma boa indenização, mas ele sai dali desolado, perturbado, não sabia o que fazer. E é nesse caminho, nesse momento aqui da adversidade, que ele tem uma ideia. Ele falou, puxa, eu que fiz todas as manutenções, cada vez que quebrava uma cadeira, uma mesa, trocar uma luz, arrumar alguma coisa, eu que fazia. Então tá aí uma oportunidade para eu dar continuidade na minha vida. E ele toma essa decisão de fazer isso. Porém, esbarrou num problema. Ele não tinha ferramentas. Tudo que ele fazia era com as ferramentas lá do emprego dele. Então ele teve uma ideia, pegou parte do seu acerto e foi à cidade comprar. Ele morava num vilarejo e a 2 dias de viagem ficava uma cidade maior que tinha lá locais que vendiam ferramentas. E ele se dirige para essa cidade e compra lá algumas ferramentas que ele julgava necessário e retorna. E algo interessante aconteceu quando ele chega na sua casa. O vizinho bate na porta dele e fala, olha, fiquei sabendo que você foi lá na cidade e eu estou justamente precisando de um martelo, você não me empresta? E ele falou, olha, de fato eu fui, eu comprei o martelo, mas eu vou precisar. Então esse vizinho fala, vamos fazer o seguinte, quanto que você gastou para ir lá e ficar lá e voltar? Ah, gastei tanto, então tá bom. Quanto que você pagou no martelo? Ah, paguei tanto. Então tá aqui, ó. Tá aqui o dinheiro da tua despesa de viagem, tá aqui o dinheiro do martelo e eu tô dando mais um pouquinho aqui porque você tá me ajudando aqui, tá me servindo, então o que é justo é justo. E ele acabou vendendo o martelo. Um vizinho fala pro outro, vilarejo, todo mundo fica sabendo, ah, o Zé lá tá vendendo ferramenta. Então chega o outro vizinho, estou precisando de um alicate, o outro, estou precisando de uma chave de fenda, estou precisando de prego, enfim. Logo aquilo se torna uma rotina e ele, de uma pequena bolsa, agora começa a trazer em quantidades maiores, suprindo as necessidades do vilarejo. Logo não é mais uma mala, mas ele constrói um galpão, e ali ele vai comercializando. Logo ele tem uma ideia, conheço alguém que sabe, um ferramenteiro que sabe mexer com ferramenta e ele poderia produzir a ferramenta e eu venderia. E assim acontece e logo esse homem tem um pequeno império. E é diante dessa situação que ele tem uma ideia, ele fala, olha, a minha cidade perde muita gente porque como não tem escola aqui, os alunos, as crianças, os adolescentes, os jovens vão tudo embora. A cidade vai morrer uma hora assim. E ele resolve então construir e doar toda a mobília, uma escola bonita, uma escola atual, um prédio bonito, muito bem feito, e ele investe, e no dia da inauguração está lá todo mundo feliz com a escola, e agora o prefeito e o novo diretor da escola chama ele e fala, olha, nós gostaríamos que você assinasse o livro ouro, porque isso não pode esquecer. Uma pessoa tão humilde como você foi quando chegou aqui e você prosperou e agora você faz essa doação maravilhosa para a nossa cidade, você vai ser o primeiro a assinar o nosso livro ouro. E quando eles dizem isso, ele falou, olha, infelizmente eu não vou poder fazer isso. Mas por quê? Ele falou, olha, eu sou honrado pelo convite, estou honrado, mas eu não posso fazer porque eu sou analfabeto, eu não sei ler nem escrever. E aquele povo fica maravilhado, e o prefeito olha para ele e falou, poxa, se sem saber ler e nem escrever você construiu todo esse império, sem saber ler e escrever você conseguiu fazer tudo isso, até essa doação da escola e mobília, imagina se você soubesse ler e escrever, o que tanto você faria? E aquele homem então falou, isso eu posso responder. Se eu soubesse ler e escrever, eu era porteiro do prostíbulo. Que história interessante, não é mesmo? Em meio à adversidade, em meio à dificuldade, em meio a algo que poderia ser a destruição, a morte, nós vemos oportunidades sendo geradas. Preste atenção nisso.
Preste atenção nisso. Eu não sei se a história é verídica ou não. Eu, quando ouvi essa história, me disseram que tem a ver com a história do senhor Valentim Tramontina, que é o dono da Tramontina, essa mega empresa, ferramentaria que existe lá no Rio Grande do Sul. Eu não posso afirmar se é ou não. Mas independente de quem seja a história. Claro que se é uma história real, verídica, você pode falar, puxa, se ele pôde, eu também posso. Mas eu gostaria de dizer algo para você. Você pode. Porque geralmente as mudanças são vistas como adversidades. As mudanças são vistas como adversidades. Talvez você está aí cabisbaixo, angustiado, ansioso, dizendo, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? E agora? Como que eu vou pagar as minhas contas? Como que eu vou cuidar da minha família? Mas eu quero dizer algo para você que a palavra de Deus nos ensina. As adversidades podem ser bênçãos, porque as crises estão cheias de oportunidades. Qual deve ser a sua atitude nesse momento? Não é se angustiar, não é se apavorar, não é achar que tudo acabou, não. Pare. Quantas empresas, quantos empresários hoje estão se reinventando? Quantos? Me lembro de uma notícia agora recente, do ano passado, quando um vendedor de água na praia foi chamado para dar uma grande palestra num banco multinacional. E ele conta a história dele, de como ele progrediu. Não tinha dinheiro, desempregado, pediu lá 10 reais emprestado para alguém. Essa pessoa emprestou, ele não pegou para gastar, ele foi lá e comprou água, vendeu a água. Com dinheiro, ele não achou que estava resolvido. Comprou mais água, aquelas garrafinhas de água, vendeu. Já tinha conseguido um pouquinho, foi lá, devolveu o que ele pegou. Porque a palavra de Deus nos diz em Provérbios, ímpio é o que pede emprestado e não devolve. Então ele devolveu o que não era dele. E com o que sobrou, ele continuou reinvestindo. Comprava água e saiu vendendo água. Logo se tornou um microempresário. A tal ponto da sua história ser reconhecida internacionalmente. Ele, a pedido de alguns, gravou um vídeo no YouTube, está aí para quem quiser ver, e hoje é um próspero empresário. E começou vendendo uma garrafinha de água no momento que muitos poderiam dizer, coitadinho de mim, olha o meu currículo, não há o que fazer. A palavra de Deus diz que nós devemos agradecer e honrar os pequenos começos. Nada começa grande. Então preste atenção nisso. Geralmente as mudanças são vistas como adversidades, mas lembre-se, as adversidades podem ser bênçãos, porque as crises estão cheias de oportunidades. Basta você se colocar diante de Deus e pedir para que o Espírito Santo lhe dê sabedoria para você enxergar aonde que está a oportunidade. E se for necessário recomeçar, recomece. E que o Senhor seja contigo. Viva com sabedoria e aproveite as oportunidades. Deus te abençoe.